Então vamos lá, vamos direto para o exercício. Ó. Como eu estava falando, a gente tem duas opções, uma em dólar e a outra em reais. Se a gente fosse calcular isso em dólar, eu teria que usar as três cotações, porque eu tenho três datas diferentes, né? A data da compra do material, a data do pagamento da mão de obra e a data do dia da venda do item, tá? Então nós usaríamos três paridades. Para facilitar, a gente calcula em real, que talvez fique de maneira mais fácil e mais simples para a gente entender. Vocês vão perceber que é um detalhezinho bem pequeno que faz toda a diferença na hora dos cálculos, tá? Bom, qual é o preço de venda que está dado no exercício? R$800. Como eu estava dizendo, se eu tenho um preço de venda hoje de R$800 e eu tenho uma inflação de 2,5%, quando chegar a data do pagamento, quando a pessoa de fato comprar a mercadoria, esse dinheiro já não vale mais a mesma coisa por causa da inflação. Então, essa inflação vai corroer um pouco o poder aquisitivo. Como é que a gente faz o cálculo? Eu pego o preço de venda, R$800, né, e divido por 1 mais a taxa de inflação. Foi isso que eu fiz aqui. Então, R$800 é o preço de venda, 1 mais a taxa de inflação. Lembrando que a taxa de inflação eu tenho sempre que dividir por 100. Se eu usar o 2,5 aqui na conta, vai dar errado, porque 1 mais 2,5 são 3,5, né? Então eu estou aumentando muito aqui essa inflação. O que eu preciso fazer? Primeiro, divide 2,5 por 100. Vai dar 0,025. Depois, soma com 1. Então eu estou dividindo 800 por 1,025. Resultado final. O preço deflacionado, lá em setembro, data do pagamento da mercadoria, da venda e do pagamento, no lugar de R$800, a pessoa recebe 780,49, porque eu estou descontando 2,5% de inflação. Bom, aqui é simples, é um cálculo bem tranquilo, tá? Estamos apenas ajustando o preço de venda. Agora vamos trabalhar com o ajuste dos materiais. O que acontece com os materiais? Bom, primeiro eu tenho que descontar 2% e depois corrigir 2% a 79 dias. Se a gente voltar aqui para ver a data, então o material foi comprado em junho e o pagamento, se não me engano, é dia 5 de setembro que falava no exercício. Aqui, ó. 18 de junho foi adquirido, a mão de obra foi paga 5 de setembro e o valor a receber 30 dias após a venda. Tá? Então, se a gente calcular 5 de setembro a 18 de junho, são 79 dias. Por isso, a gente tem aqui, né, 79 dias. Como não são 3 meses inteiros, eu não posso calcular isso vezes 3 meses ou vezes 2 meses, vai dar diferença. Então, o que eu preciso fazer? Um ajuste. E o ajuste está aqui, ó. 79 dividido por 30. Se vocês colocarem 79 dividido por 30, deixa eu... Se a gente, então, calcular 79 dividido por 30, eu tenho como período, né, 2 meses, 63. Então, o que eu estou fazendo aqui? Apenas um ajuste no prazo. Um ajuste na quantidade de dias que agora eu estou transformando em meses. Porque a taxa de inflação que a gente está usando está ao mês. Lembra? Então, eu não posso fazer o cálculo
da taxa de inflação ao mês e o período ao dia, porque aí o cálculo vai dar errado. Então eu preciso ajustar o período. Se a taxa está ao mês, o período tem que estar ao mês. Ou se a taxa está ao ano, o período tem que estar ao ano. E assim consecutivamente. Então aqui eu fiz um ajuste. Na fórmula eu já coloquei tudo junto. Então, preço da matéria, do material, R$300. Dividido. Aí lembra, eu tenho que primeiro desconta. Então, primeiro eu tiro os 2% da inflação. Só que aqui eu estou tirando um período só, mês. E depois eu multiplico pela mesma taxa de 2%, só que agora ajustada pelo período certo. 79 dias dividido por 30 dias. Que são, como a gente já viu, 2 meses, 633333. Resultado final, R$309,65. Tá? A mão de obra continua com o valor de R$200. Pegando esses novos valores, pegando o novo preço de venda, pegando o novo valor corrigido dos materiais e pegando o mesmo valor de mão de obra, agora a gente vai calcular o ponto. Eita! Que isso? A gente vai calcular a nova margem de contribuição. Então, pegando o valor do preço de venda, subtraindo o novo valor dos materiais, já com o ajuste da inflação e também a mão de obra, nós encontramos uma nova margem de contribuição menor, tá? Lembrem-se que no começo do exercício a margem de contribuição era de R$300, tá? Agora, depois do ajuste devido pela inflação, essa margem de contribuição diminui, porque claramente a inflação está corroendo um pouco nos lucros dessa empresa, tá? Ou seja, ela está pagando, está recebendo um pouco menos pelo valor do produto vendido e está pagando um pouco mais em cima do material comprado por causa da inflação. Compreendido, gente? Alguma dúvida até aí? Professor, eu até compreendi, mas eu não consegui entender muito bem aquela potência que você levou lá. Tipo, por que a gente tem que dividir 72 por 30, 79 por 30? Tá. Então eu sei como faz, mas eu não entendi a lógica por trás disso. Só isso. Acho que Vamos eu lá então. Tranquilo. Vamos lá, deixa eu só apagar aqui o rabisco, a gente já melhora, que você vai entender já já. Certo. Então, por que eu preciso elevar a essa potência aqui, ó, tá? O que significa 79 dividido por 30? Então, eu estou pegando 79 dias. Lá no começo do exercício, o que eu falei? Que o material foi comprado em 18 de junho e vendido a 5 de setembro. Tá? Então, entre 18 de junho até 5 de setembro são exatamente 79 dias. Então, isso foi dado no exercício, a gente só precisava calcular a quantidade de dias. O que é o 30? 30 dias. Quando a gente faz o cálculo para ajustar período, então eu estou dividindo por 30 dias. 30 dias é igual a um mês. Certo? Por quê? Eu quero saber o quanto esses 79 dias representam em um mês. Tá? Em dias, 79 dias. Em meses, 2,6333 e até o final aí, ó, meses. Eu estou simplesmente transformando um número que apareceu lá no exercício em dias
eu estou pegando esse número e transformando em meses. Para simplificar, é como se eu falasse assim, ó, gente, ó, vamos fazer um cálculo, a taxa de juros é de 10% ao mês, tá? 10% ao mês. E o período que a gente vai utilizar é de 1 ano. Ora, o que eu preciso fazer com esse período aqui, ó? No caso, dividir por 12. Né? Então, 1 ano é igual a 12 meses. Eu fiz um ajuste, certo? Então, 12 meses do período agora equivalem a 10% ao mês. Eu vou conseguir fazer a conta tranquilamente. Um outro exemplo, uma outra ideia, é se a gente falar assim, olha, o exercício traz uma taxa de 10% ao mês. E o período que a gente vai calcular é de 120 dias. O que eu preciso fazer agora? Transformar 120 dias em meses. O que eu vou fazer? Dividir por 30. Um mês, na matemática, a gente utiliza um mês como 30 dias. E aí, 4. 120 dividido por 30 é igual a 4 meses. Só que aqui no exercício, qual foi o único detalhe? É que não está inteiro essa conta. Então, assim, se tivesse aqui 90 dias, eles iam, na hora, saber que 90 dias seriam 3 meses. Né? Então, assim, o detalhe é que o 79 é um número que vai ser quebrado. Então, assim, eu não tenho, visualmente falando, eu não vejo isso com tanta facilidade como 120 dias, por exemplo. Todo mundo sabe que 120 dias são 4 meses. Mas tá, e 79 dias, quantos meses são? E 154 dias, quantos meses são? Então, por isso que esse número quebradinho aqui, ó, na hora que eu lancei na fórmula, eu já coloquei ele como um dividindo pelo outro aqui. Nada impede de vocês realizarem o cálculo separado. Tranquilo. Valéria, quer falar alguma coisa? Não, professora, que estava ligado aqui só. Tranquilo, tranquilo. Silas, conseguiu, melhorou aí o entendimento? Eu me senti um mané agora, hein? 4 anos que a gente tava fazendo isso, cara, e eu não me liguei que era isso. Boiei Não, mas aqui. 4 na anos que a verdade, gente faz isso, todo mundo sabe que tem que ser mês. Poxa, eu não entendi. Agora simplificou muito. na verdade, não tem que ser ao mês, tem que ser na mesma unidade, né? Então, Na assim, mesma idade, claro, se eu trago, por exemplo, a taxa na unidade ano, o período que eu vou calcular tem que estar em ano, né? Então, se eu trago a unidade taxa em meses, o período que a gente vai ter que colocar na fórmula tem que ser em meses. O que eu não posso jamais é usar essas unidades diferentes, né? Entre taxa e período, tá? Mas assim, porque quando você olha, nossa, 79 dividido por 30, a gente não consegue visualizar muito bem, porque o 79 não é um número familiar pra gente. Mas 79, né? É estranho. Se a gente tivesse colocado, por exemplo, 60 dias, ou 90, 120, os múltiplos, né? A gente com certeza entenderia muito mais fácil isso. Eu acho que foi por isso mesmo que eu confundi. Porque de fato o 79 não faz parte da. Você já viu algum cálculo? Vamos calcular 79 dias, né? Não é um muito comum. pouco mais difícil, né? Da gente ver isso assim com certa frequência. Mas nada além disso, gente. Então o que eu só precisei fazer aqui, olha? Eu desconto a inflação inteira, né? Os 2% na integralidade, e depois eu estou multiplicando pelos mesmos 2%, só que agora ajustando direitinho o período. Então eu estou ajustando direitinho essa unidade de período. Para mim aqui é igual a 79 dividido por 30. Certo? Na calculadora, isso é igual a 2,633333 meses. Certo? Se a gente... Deixa eu só alternar a página aqui. Se a gente olhar aqui no exercício, ó, no exercício 3 da atividade, então,
O material foi adquirido 10 de junho para ser pago em 30 dias. Então, 10 de julho ocorreria o pagamento. A mão de obra vai ser paga em 10 de setembro. E o preço de venda, que vai ser lá no início de setembro, a venda vai ser em setembro, ele vai ser recebido 30 dias depois. Então, é só calcular a distância entre 10 de junho e 10 de setembro. E no exercício, para ser exato aqui, são 92 dias. Então, se vocês calcularem de 10 de junho a 10 de setembro, serão exatamente 92 dias. Então, o que vocês precisariam fazer aqui no item, na letra B? Na hora de elevar a potência lá, vocês vão multiplicar pela taxa de juros e elevar, né, a 92 dividido por 30. Aí vocês vão ter o resultado correto, certo? Nada além disso. Fazer o cálculo do período em dias, depois transformar em meses. Já que a taxa que está aqui, ó, 2% ao mês em junho e 3% ao mês a previsão de setembro. Certo? E aí, com todo esse cenário inflacionário, a pergunta era: qual é a nova margem de contribuição desse produto? Não, mas espera lá, você está falando para fazer a resolução do exercício, né? Isso, exatamente. Não, você vai usar, porque, ó, o que você está deflacionando aqui? O pagamento do material, né? Então, o pagamento do material que foi comprado em junho, você vai usar a taxa de inflação de junho, tá? Então, você vai usar os 2%, certo? Então, vamos lá, eu tenho que ver quem eu estou trabalhando. Então, eu estou trabalhando o valor do material foi adquirido em 10 de junho. Naquele período, a inflação era de 2%. Ó, em junho, a inflação é de 2%. Então, o cálculo do material, eu vou calcular em cima de 2%. O que eu vou calcular em cima de 3%? O preço de venda do produto. Porque a venda vai se dar em setembro. Ó. Preço de venda, início de setembro. Tá? Então, só cuidado com quem é quem. Material, vocês vão incidir 2% de inflação. E preço Gente, de tem venda. alguém com o áudio ligado aí, tá um barulho, não tá dando pra escutar nada. Fecha o áudio, Carol, enquanto eu falo, depois você abre. Então, de novo, tá? Tem que ver quem é quem. Material, ó, adquirido em junho, vocês vão colocar 2% de inflação. Deixa eu usar uma cor aqui, vai? Então, material, vocês vão usar até aqui, ó, mês de junho, 2% de inflação. Depois, no preço de venda, como o preço de venda vai ser também vendido no futuro, vocês vão usar, ó, em setembro, a estimativa é de 3%. Tá? Então, é isso. É só identificar certinho quem eu vou calcular primeiro, quando calcular o preço de venda, incide a inflação de 3%, incide a inflação de 2%. Na inflação de 2% é que vocês vão calcular os 92 dias dividido por 30 para achar o período em meses, certo? Entendeu, Carol? A de 3% eu também vou jogar 92 dias ou não? Não, a de 3% é só 3%. Não vou ter que multiplicar então. Não. 3% você calcula no geral, porque o 3% É um mês você está fechado, pegando. né? Não vai ser a mais. Porque na verdade você vai receber em setembro. Então, recebendo em setembro, você já vai pagar a inflação daquele período, tá? Então, é no mesmo mês. Você não precisa calcular exatamente quantos dias foram ou não. Então, você vai pegar a inflação de setembro e aplicar em cima do preço de venda, que foi a data que essa pessoa vai receber, tá? E só vai incidir aí o cálculo dos dias na inflação dos materiais, certo?